Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela é muito importante, que como o próprio nome sugere, ela atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Eu estou acabando de escrever alguns livros, eu diria o quarto livro, porque não são tantos, né? Em que eu estou expondo o que é necessário, o conhecimento necessário para que se possa combater o paulinismo e também o ateísmo. Porque tanto o paulinismo como o ateísmo, eles têm a mesma proposta. Eles têm a mesma proposta. A proposta é destruir o processo civilizatório da humanidade. E esses dois elementos parecem contraditórios. Parece que o paulinismo e o ateísmo são coisas diferentes, mas não é. Eles têm o mesmo objetivo, destruir o processo civilizatório da humanidade. Porque quem organiza a humanidade são os 70 primeiros capítulos da Bíblia há milhões de anos. Aquele é um mito sumério muito antigo que se encerra com os 10 mandamentos e a maneira como Deus quer que os sirvamos. Em um altar construído de barro pela nossa própria mão, como fazia Abraão. Então, não são os filósofos, como propôs Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Não são os filósofos que vão ensinar a humanidade. São Abraão, no 71º capítulo da Bíblia, e Jesus Cristo no Evangelho. Mas tem um personagem humano sem instrução, que a ele foi dado o poder de iniciar a igreja, de dizer como é que as coisas têm que ser feitas como igreja, que é o apóstolo Pedro. Então, é muito importante que a gente saiba que só existe um elemento capaz de curar a humanidade. Nietzsche diz que verificou que a humanidade está enferma e ele se apresenta como médico da humanidade para fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez. Mas o apóstolo Paulo não, é o abominável da desolação, que é um personagem inventado ou criado por Nero e outros imperadores do Império Romano, que durante 70 anos fizeram guerra aos cristãos, do ano 64 ao ano 134. Durante 70 anos eles fizeram guerra aos cristãos, matando-os, não como matavam os judeus. Os judeus tinham uma literatura, tinham uma escritura muito antiga, eles não podiam adulterar. Tinha armamentos de uma nação, o cristão não tinha. O cristão só tinha o seu corpo que o Império Romano, particularmente Nero e seus sucessores, matavam. E a sua escritura era muito incipiente, estava nascendo, estava começando. Eles pegavam e distorciam. Fizeram isso com 4 cartas de Paulo. Eu não quero nem saber, realmente não dá nem para ver qual era o assunto das cartas de Paulo, ou até se elas existiram com objetivo doutrinário. O certo é que Romanos, 1º e 2º Coríntios aos Gálatas são considerados por todos os estudiosos cristãos, pessoas de boa formação, as cartas autênticas do apóstolo Paulo. As outras 10 são apócrifas, ou seja, foram escritas por outras pessoas em nome de Paulo. E a pessoa foi exatamente o imperador romano, lá do ano, aproximadamente do ano 130. Quer dizer, ali eles fizeram a adulteração e encomendaram a sofistas, encomendaram essas 10 cartas, que vai aos Efésios, aos Hebreus. Então é isso. Mas é muito importante notar que a minha luta é contra a destruição do processo civilizatório da humanidade. E somente os 10 mandamentos, que é a lei de Deus,
o ensino da sua observância com o coração, com a mente, é capaz de curar a humanidade. Não o ateísmo de Nietzsche, não o paulinismo de Paulo, que não é de Paulo, é de Nero, o abominável da desolação. Eu sempre defino a abominável da desolação. É um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, conforme define Daniel. Então, é isso. Vivemos uma situação em que não se tem mais só o paulinismo, agora temos o ateísmo, porque o ateísmo não ameaçava. Os mestres ateus, eles eram pessoas que falavam numa linguagem muito difícil, com um nome mais ou menos de existencialismo, e ninguém entendia e ainda não entende nada. Não era nem uma ameaça. Mas agora, Nietzsche é diferente. Ele tem a proposta de ser o médico de uma civilização doente. Eu só aproveito de toda a proposta dele uma frase. Quando ele disse que a civilização estava doente, ele encontrou uma civilização doente. O cristianismo paulino, ou paulinismo, adoeceu a sociedade. E só não está mais doente por ele, porque agora está sendo adoecida por filósofos que seguem Nietzsche. Só que o trabalho de Nietzsche, como o de Paulo, ou o paulinismo, é também uma religião. A diferença é que os sacerdotes são pessoas muito bem formadas, bem pagas, com o dinheiro dos contribuintes, para ensinar os nossos filhos nas escolas, que são templos, onde se ensina o conhecimento oferecido por Nietzsche, que, segundo ele, é a cura para a humanidade. Eu diria que não. Em Jesus Cristo, a lei de Deus são 10 mandamentos, tão repudiado por Paulo, é a cura das nações. Eu tenho revelação divina para desvendar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, as cartas de Paulo, e, obviamente, não chega nem a ser um desvendamento, é um apêndice das 10 cartas apócrifas de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, que do capítulo 16, 6 até o final de 28, é tudo adulteração, para transformar Paulo em um herói. Aquele cara que era preso no Palácio Real, aquele cara que pedia para falar com César, que era Nero, aquilo tudo é mentira. Então eu quero dizer para vocês, eu quero convidar você a te dizer, vem no meu canal, inscreve, julga o que eu estou dizendo. Eu sei que é diferente. Eu sei que o que eu estou dizendo é diferente. É muito diferente. Inscreve no meu canal, ativa o sininho da notificação, mas eu queria que você entendesse. Terminado meus 4 livros, que não vai demorar, eu quero tratar desse problema do processo civilizatório da humanidade, que só pode ser garantido com os 70 primeiros capítulos da Bíblia, com as profecias de natureza messiânica e com o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso se resume em colocar os 10 mandamentos, que são a lei de Deus, conforme Abraão e Jesus nos ensinam. Então, esse assunto é muito importante. É muito importante. E você também precisa se preparar para a experiência que se encontra em Gênesis 28, 11 a 22. Lá está escrito bem claramente que não é através de filósofos que nós conhecemos a Deus, mas é através da experiência, porque Deus, quando se dirigiu a Abraão, ele apareceu. Quando Jesus, ressuscitado no Espírito, em uma teofania, passou 40 dias entre nós, ele aparecia aos seus discípulos. A aparição de Deus tem 3 aspectos importantes. Ele fala, ele mostra, ele toca.
O que é o tocar de Deus? É algo mais comum. É quando você se coloca na presença dele e você sente que ele te tocou. É maravilhoso, acontece com todo mundo. Mas você precisa fazer como fez o nosso pai Jacó. Praticar a verdade do dia a dia para com todas as pessoas em todos os contextos. Se dirigir a Deus em oração, sem nenhuma intervenção humana. E praticar a compaixão para com o próximo. Deus quer falar com você sem nenhuma intervenção humana. Ele quer aparecer para você. O princípio não é o filosófico de Agostinho nem de Tomás de Aquino. O princípio é você servir a um Deus, se colocar diante de um Deus que se comunica com você aparecendo, falando, mostrando ou tocando. Agora, eu quero que você entenda que em todos os meus livros, em todos os meus vídeos, eu defino Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, que é Jesus Cristo, na encarnação. Maria encontrou esse grau do Espírito Santo. Então, essa porção do Espírito Santo foi atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito, conforme Lucas 23, 46, para voltar a ser um com o Pai. E isso é Jesus. Então, não há três pessoas na divindade. O Pai é o Espírito Santo, a essência de Deus. O Espírito Santo é a essência de Deus. E Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo que foi atribuído e agora volta a ser um com o Pai. Essa definição é muito simples, mas ela é tão importante que toda a teologia cristã depende dela. Então, eu convido humildemente você. Isso é revelação divina. Se um não vem, outro vem. Se não vem agora, vem depois. Eu desvendei Daniel. Pelo desvendamento do livro de Daniel, nós temos um pouco mais de 700 anos pela frente. E pelo desvendamento de Apocalipse, o fim virá quando começar a chover muito nos polos. Aí o fim está muito próximo. Mas Daniel nos diz que é um pouco mais de 700 anos, lá para o século 28. Então é isso que eu quero dizer para você. Deus não ia deixar a Bíblia cheia de mentira, como no caso das cartas do apóstolo Paulo. Um pedaço muito grande, mais da metade do Apocalipse. E quase metade de Atos dos Apóstolos. Então eu queria dizer para você, eu estou concluindo meus livros para convidar todos a se colocarem diante de Deus. Porque Deus não vai deixar que as coisas fiquem como estão. Está muito difícil. Nietzsche não é médico da civilização, não é o médico da humanidade. O médico é Jesus Cristo. A minha proposta é reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu aceito a sua ajuda. Sei que meus vídeos são muito antipáticos para os cristãos paulinos, porque a fé deles, eles foram ensinados uma fé com base em heroísmo. O que Nero fez foi construir um herói que nunca existiu. Aquele apóstolo Paulo que vai de Atos 16, 6 em diante, e que está nas suas cartas. Paulo foi um discípulo de Jesus Cristo, como muitos outros. Ele teve sua relevância, que eu sempre explico, mas não foi por causa dele. Então, eu deixo na descrição do meu vídeo aqui o meu e-mail para que você possa entrar comigo, em contato comigo, para a gente tocar esse projeto de reconstrução do cristianismo. De qualquer maneira, eu agradeço por você ter chegado até aqui nesse vídeo e que Deus te abençoe.